Boa noite mais uma vez, galera. Iniciamos agora uma aula de introdução à engenharia, onde hoje nós iremos falar um pouquinho sobre ética e responsabilidades. Essa primeira parte da uma aula vai ser fazer alguns slides com vocês. Sim, eu estou bem pincelando mesmo os conteúdos, só os conceitos introdutórios. Coloquei no portal para vocês um material em PDF, que é esse material, só que completo, que é de um livro da biblioteca virtual, tá? Sobre ética e responsabilidades. E no final desse material que eu mandei, tem perguntas para vocês fazerem. Beleza? Eu vou mostrar para vocês depois o que vocês vão ter que fazer a nível de trabalho, tá? Em grupo de 5 a 6 pessoas. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre ética e responsabilidade. Bom, primeiro, a gente tem que entender o que é o papel do engenheiro. Os engenheiros, eles criam produtos, processos para melhorar, de alguma forma, alguma coisa. Essa melhora pode ser na produção de alimentos, pode ser na questão de moradia, energia, comunicação, transporte, saúde, dentre outros, né? Então, um engenheiro, a função dele é criar algo que vai melhorar a vida de alguém e vai gerar uma melhoria de alguma forma para alguém. Então, essa é a função do engenheiro. Coisas que às vezes parecem impossíveis, o engenheiro trabalha para tornar possível. Porém, nem sempre a gente consegue. Nem sempre a meta é alcançada, nem sempre o projeto idealizado ele é finalizado. E alguns erros acontecem e esses erros podem ter sérias consequências. A engenharia ela tem mudado, né, tem transformado nosso senso de conexão com a natureza, nos levando a um mundo artificial onde qualquer sonho pode ser alcançado e qualquer problema resolvido. As tecnologias elas fazem isso, elas resolvem problemas. Lá com eles. Há 20 anos atrás, ninguém imaginava que teria na mão um dispositivo que enviaria mensagens do outro lado do mundo de uma forma tão instantânea. E de uma forma tão barata também, gratuita. Se eu consigo mandar uma mensagem, alguém está lá no Oriente Médio, lá na Ásia, eles conseguem ver através do WhatsApp. De uma forma muito rápida. Isso proporcionado pela engenharia. E é lógico, né, que essas tecnologias elas têm implicações. Elas geram benefícios. Ele ainda respondeu no grupo, para todo mundo ver, tem. Para ninguém. Elas geram benefícios, elas geram benefícios, mas também elas podem ter consequências negativas. Por exemplo, a exploração espacial, ela proporcionou vários conhecimentos novos e também foi usado para desenvolver alguns produtos, porém, teve pelo menos 2 desastres de ônibus espaciais, o Challenger e o Columbia, que esses ônibus, quando houve os desastres, certamente várias pessoas começaram a questionar se de fato era necessário, se de fato valia a pena, se de fato valia a pena colocar vidas em risco, saúde, segurança e bem-estar das pessoas em risco para você poder ter algum benefício econômico. Então, essas questões, elas justamente são estudadas pela ética na engenharia. A ética envolve justamente avaliar esses ganhos e esses riscos de uma maneira racional e assumindo as devidas responsabilidades. Eu coloquei essa imagem que eu achei interessante, que a ética na engenharia é você colocar na balança o que você quer desenvolver, o que você quer descobrir e o preço que se paga por isso. Muitas vezes, eu falo porque a gente pensa que quando a gente fala disso, né, de desenvolver produtos que se der errado pode matar pessoas, parece algo assim que está muito longe da nossa realidade, algo que nunca vai passar por nós. Mas, cara, até quando você, por exemplo, uma realidade que tem muita gente que formou aqui na FAAC, que está vivendo, engenheiro que está como coordenador de área, cuidando de parada geral, cuidando de serviços de manutenção. A gente sabe muito bem que nessas paradas, nesse serviço, a pressão é muito grande. Você precisa entregar o produto num prazo muito curto. E quando você tem que entregar esse produto nesse prazo muito curto, muitas vezes a gente toma atitudes que colocam em risco a saúde e a segurança do trabalhador.
Ou quando não coloca em risco a saúde e a segurança, eu coloco em risco o bem-estar, porque a gente acaba tentando transferir essa pressão que está sobre nós. Logo, a gente precisa aprender a avaliar o que vale a pena de fato. Quais são os ganhos, quais são os riscos e colocar isso numa balança. Então, é isso que a ética, ela estuda, isso que ela envolve, avaliar esses ganhos e esses riscos de uma maneira racional. Assim como médicos aderem ao juramento de Hipócrates, os engenheiros aderem a guias de conduta profissional. Os engenheiros têm responsabilidades, eles têm deveres a se cumprir. Né? Nós mesmos fazemos um juramento quando a gente forma. Um juramento que a gente se compromete a usar a engenharia para o bem. E aí esses códigos de ética, né, que geralmente existem em várias situações, eles definem as diretrizes de comportamento. Tem as responsabilidades legais, que são aquelas relacionadas aos cumprimentos de contratos, tá? Alguns engenheiros que trabalham como consultores estabelecem contratos diretos com seus clientes e ficam legalmente comprometidos a conviver com os padrões de desempenho estabelecidos nesses contratos. Vamos supor que eu sou um engenheiro, vou prestar um serviço de consultoria numa empresa e eu me comprometo a conviver com esses padrões. Então, são os padrões que vão passar a me reger. Então, os padrões são de acordo com a convivência, de acordo com o ambiente em que você está. Os engenheiros também têm responsabilidades sociais. Entretanto, as atividades de engenharia sempre envolvem algum tipo de risco. E, nesses casos, os engenheiros têm a obrigação de informar a sociedade sobre os riscos inerentes. A relação risco-benefício deve ser avaliada baseada nos impactos sociais, individual e ambiental. E aí na figura mostra uma plataforma da Petrobras, a P-36, que matou 11 pessoas e afundou após uma série de explosões. A gente ouve muito falar sobre custo-benefício. Agora nós temos que falar sobre risco-benefício. A sociedade ela deve estar ciente dos riscos que você, engenheiro, ou que através de uma empresa está fornecendo a ela. Tanto é que já até legislações garantem isso, né? A empresa ela tem que mitigar todo o impacto ambiental que ela gera. Isso se chama licenciamento ambiental. Toda empresa, nenhuma escapa. Toda empresa, quando ela é aberta, isso já é automático. A junta comercial, isso acontece em Aracruz, em todas as cidades. A junta comercial, quando você vai na junta comercial abrir uma empresa, ou até mesmo você é um MEI, vai abrir uma empresa, um MEI. Quando você abriu o CNPJ da empresa, automaticamente no sistema da junta comercial, ele começa a disparar para todos os órgãos do município ou da região, para esses órgãos te fiscalizar. Dentre esses órgãos, fiscalização de posturas da prefeitura, fiscalização de obras, fiscalização do corpo de bombeiros e um deles é o fiscalização de meio ambiente. E aí, toda empresa que é aberta, aqui em Aracruz, por exemplo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ela tem ciência. E aí ela decide se essa empresa é passível ou não de licença ambiental. Eu falo por experiência própria, já trabalhei com isso. E aí uma empresa, então a empresa não consegue trabalhar sem que os seus riscos, os seus impactos ambientais sejam conhecidos e, se necessários, mitigados. Uma empresa não pode, assim, oferecer um impacto ambiental a uma comunidade e ficar por isso mesmo. A legislação ela prevê que a empresa tenha que passar por um processo de licenciamento ambiental. E a licença ambiental, o objetivo dela é justamente mitigar os danos ambientais. Então, e nós como engenheiros, e aí voltando para esse lado da ética, muitas vezes um serviço que pode surgir para o engenheiro fazer é um diagnóstico ambiental de uma empresa dessa. E aí você tem que ser correto, tem que ser coerente.
Você tem que deixar claro no diagnóstico todos os danos, todos os impactos ambientais que aquela empresa vai gerar. E aí, falando de ética e profissionalismo, além dos valores éticos, tem os valores morais. Eles devem ser incorporados aos projetos de engenharia como um padrão de excelência, e não somente como um módulo extra, e integrados com segurança, eficiência e respeito pelas pessoas e pelo ambiente. Os valores morais são numerosos e podem dar origem a dilemas éticos, situações nas quais as razões morais entram em conflito ou quando a aplicação dos valores morais é problemática e, portanto, não fica muito claro como proceder. Essas razões morais são obrigações, direitos, bens, ideais ou considerações similares. As habilidades técnicas e o julgamento do que é considerado moralmente bom precisam se mesclar na solução dos dilemas éticos. Assim como em outras profissões, a excelência e a ética andam juntas. Ou seja, se eu quero trabalhar de alguma forma, se eu quero fazer algum projeto, eu tenho que pensar que isso tem que ser moralmente bom. Não pode ferir os valores morais. Ah, mas o que é bom, o que é ruim? Cara, isso aí são vários padrões, né? Os cristãos usam a Bíblia e Cristo como seus padrões. E por aí vai. As diversas e inúmeras religiões que existem usam seus livros sagrados como padrões. A verdade é que todo mundo nasce, segundo um escritor muito famoso, C.S. Lewis, todo mundo nasce sabendo que existe um padrão bom. Sabe o que é bom e o que é ruim. Então, os valores morais, quando você aplica isso no projeto de engenharia, é você fazer aquilo que é bom, fazer aquilo que vai fazer o bem, fazer aquilo que não vai gerar assim uma consequência ruim para a sociedade. E aí, obviamente, que vai gerar muitos dilemas, vai gerar muitos problemas, muitas confusões, mas a gente precisa sempre trabalhar com algo que seja bom, com algo que vai ajudar, com algo que vai ser bom para a sociedade como um todo. Não simplesmente ser bom para o nosso bolso ou ser bom para nossas vidas, nossa vida de maneira individual. Então, o valor moral deve estar, sim, incorporado aos projetos de engenharia. Eu tenho que fazer um projeto que seja bom, não fazer um projeto e garantir que esse projeto seja, depois ver se ele é moralmente bom. Não. Tem que bater na sua base um projeto que seja moralmente bom. E aí, as habilidades técnicas do julgamento do que é considerado moralmente bom precisam se mesclar nessa solução. E aí, vamos falar um pouquinho de questões micro e macro. Nos dias atuais, os engenheiros eles têm que estar preparados para lidar com questões que são micro e são macro. Você já deve ter ouvido mais ou menos o conceito de micro, algo muito pequeno, né? Algo muito específico, e macro, algo muito grande, né? Algo muito abrangente. Nas questões micro, por exemplo, são demandas que envolvem decisões de indivíduos ou empresas, decisões pessoais, pontuais. Já questões macro envolvem coisas assim mais abrangentes, como as direções ideais do desenvolvimento tecnológico, as leis que devem ou não ser promulgadas e as responsabilidades coletivas em grupos, como as das associações profissionais de engenharia e de grupos de consumidores. Ambas as questões são importantes na ética da engenharia e frequentemente são entrelaçadas. Um exemplo clássico Vamos pensar na indústria automobilística. Em 2008, a Volkswagen ela teve um projeto do Fox. E esse Fox ele tinha um probleminha na questão do sistema de rebatimento do banco traseiro. O sistema de rebatimento do banco traseiro do Fox ele acabou decepando, esmagando vários dedos de vários proprietários por um erro de projeto. Mesmo assim, diante do número de ocorrências, a empresa se negou a efetuar o recal, comunicando por meio da imprensa que os procedimentos do manuseio do sistema de rebatimento encontram-se descritos no manual do proprietário. Cabe dizer que o sistema de rebatimento do Fox
modelo de exportação possui um sistema diferente, totalmente seguro. Isso foi só o Fox brasileiro, não foi o Fox em todo mundo. Olha que maluquice, cara. Olha que doideira. Se fez um sistema de rebatimento de um banco traseiro, um sistema que, se ele fosse usado de uma maneira errada, ele podia provocar um acidente e esmagar ou até decepar o dedo do proprietário do carro. Mas a empresa colocou no seu manual, que, diga-se de passagem, ninguém lê. Ela colocou no seu manual, que ninguém lê, o procedimento correto para se usar um sistema de rebatimento. Cá para nós. Quem procura o manual de um carro para consultar como que se utiliza o sistema de rebatimento de um banco traseiro? Ninguém quase faz isso. Deveríamos fazer sim, mas quase ninguém faz. Quando a empresa ela coloca esse procedimento no manual e o consumidor sabe que tem que ler o manual, ela se resguarda de alguma forma. Mas legalmente a empresa tá como diz sussa, tá tranquila. Por quê? Porque ela se respaldou no procedimento. Mas moralmente, essa empresa está correta? É isso que nós precisamos pensar. Você, por exemplo, você como engenheiro, você pode projetar uma linha de vida horizontal e no seu projeto determinar que a flecha mínima dessa linha de vida seja de 500 milímetros. E aí alguém monta essa linha de vida, você não foi supervisionar o projeto que você elaborou, e a pessoa não respeita os 500 milímetros. Deixa com menos. E aí acontece um acidente, ele cai e a linha de vida se rompe. Justamente por causa dessa flecha mínima. E aí você vira e fala, eu coloquei um procedimento que ele deveria deixar a flecha mínima com 500 milímetros, ele não fez. Você certamente vai ser inocentado, porque de fato ele não fez o procedimento. Mas, moralmente, é um erro, porque a gente está brincando com... A gente poderia fazer algo mais. A Fox, a Volkswagen poderia ter usado o sistema de rebatimento do Fox Internacional, que é totalmente seguro, mas quis usar um aqui no Brasil diferente. Então tem coisas que legalmente são corretas, mas moralmente não. E é isso que a ética nos mostra, que a gente precisa entender também esse conceito do que é moralmente correto. E aí a questão micro, nesse caso, a questão micro seria justamente a empresa corrigir esse problema pontual. E a questão macro, voltando ao nosso exemplo de micro e macro, seria, por exemplo, o governo fazer uma lei que obrigasse as montadoras de automóveis a usar os seus produtos de acordo com as normas de segurança, o L, que trata de segurança de manipulação de acessórios internos de automóvel. Essa é uma questão micro e uma questão macro. Micro quando se resolve internamente, macro quando é necessita de algo muito maior que vai afetar todo mundo para se resolver uma questão. E aí, sobre a complexidade moral do sistema de engenharia, os engenheiros se deparam com problemas morais e técnicos em todas as suas atividades. Materiais, qualidade de serviços, colegas, fornecedores, prazos, custos, tudo isso envolve questões morais muito complexas. Aqui, por exemplo, nós temos um fluxograma que mostra mais ou menos, mostra assim, de uma forma bem assim, superficial, como é que se dá um projeto, um produto do começo ao fim.
Primeiro, início. Você tem a ideia, o pedido ou a necessidade do mercado. A partir daí vem o projeto, que pode ser um projeto conceitual, especificações de desempenho, análise preliminares e por aí vai. A partir daí sai para uma manufatura, cronograma de tarefas, compra de materiais, componentes, controle de qualidade de testes, implementação, que é vender esse produto, manuais de operação, uso do produto, divulgação de resultados sobre riscos, monitoramento dos efeitos sociais e, por fim, as tarefas finais são os serviços geriátricos, né, de reforma, reciclagem ou até mesmo descarte de materiais e resíduos. O interessante é que em cada um desses pontos, em cada situação dessa do projeto, você tem problemas que podem surgir, né? Problemas éticos, problemas que geram uma complexidade moral. Por exemplo, manuais de operação. O manual, ele é muito obrigatório e que tem que ser feito com muito cuidado. Isso tem que ser feito pensando na qualidade, na vida útil do seu produto, porque o manual, ele é simplesmente para proteger. Eu tenho uma máquina de fazer uma furadeira. O manual dela é uma ferramenta de proteção. Protege a furadeira de mim, para que eu não a use de uma má forma, e protege também, me protege da furadeira, que fala sobre coisas de segurança. Então, em cada um desses pontos aqui, vai haver problemas, vai haver situações embaraçosas que precisam ser resolvidas, tá? Então, em todas as situações podem surgir problemas. E aí a ética, as questões éticas e morais são justamente para nós entendermos como resolver esses tipos de situações. Lembrando sempre do benefício mútuo, de beneficiar a sociedade como um todo. Quais são os problemas morais potenciais? Como discutido anteriormente, os processos de projeto consistem em uma progressão de etapas que são interrompidas por alguns retrocessos. Por exemplo, numa análise, você pode ver, ou numa simulação, você pode ver que não deu muito certo e tem que voltar para a linha de projeto. Ou até mesmo várias vezes você vai perceber que tem como voltar. Tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, porque algo não deu certo. Aqui, por exemplo, estou na divulgação dos resultados, eu tenho que às vezes voltar na publicidade, corrigir algo porque teve uma falha. Então, o engenheiro ele vai lidar com falhas constantemente. E essas falhas nos mostram um pouquinho sobre os problemas morais potenciais. Eles podem surgir por falhas dos engenheiros, por falhas dos supervisores dos engenheiros, falhas dos vendedores ou de operadores. As causas podem ter diferentes formas. Alguns problemas morais que podem surgir são os seguintes. Primeiro, a falsa ideia de que existem engenheiros de segurança em algum lugar e no momento do processo do projeto para detectar e corrigir problemas potenciais. O uso ou descarte incorreto do produto por um proprietário ou usuário desavisado. Desonestidade em qualquer atividade de processo de projeto e pressão da gerência para tomar atalhos. Muitas vezes o projeto ele não se torna excelente por causa da pressa. Dinheiro é tempo, tempo é dinheiro. E às vezes a pressa nos faz ter uma certa pressão e ser desonesto em alguma situação. Desatenção também após a venda ou durante o uso. Falta de visão quando se aponta o túnel de visão apenas para alternativas tradicionais, ignorando as alternativas possíveis. Incompetência entre os engenheiros que executam tarefas. Falta de tempo ou falta de materiais adequados. Devido à má gestão, acontece demais. Falta material, esquece de comprar, no programa boa compra. E mentalidade de silo, que mantém a informação compartimentada em vez de compartilhá-la entre os diferentes departamentos. Embora essa lista não esteja completa, ela sugere uma faixa de problemas que podem gerar desafios morais aos engenheiros. Ela também indica que os engenheiros precisam prever situações problemáticas e ter cuidado imaginando especialmente
quem pode ser afetado diretamente, de forma positiva ou negativa, pelos seus produtos e pelas suas decisões. A verdade é que o engenheiro ele é um tomador de decisão, é um chefe de equipe, muitas vezes. Muitas vezes, os nossos maiores problemas no decorrer da profissão de engenheiro não vão ser aqueles que iremos resolver com cálculo, com física ou com resistência de materiais. Os problemas mais difíceis são aqueles que vão requerer personalidade para resolver. Infelizmente, pessoas são diferentes e com isso, ao longo de um projeto, surgem muitas diferenças entre essas pessoas e com isso a necessidade de ser melhor. Então, a gente precisa trabalhar com essas diferenças, trabalhar com essas complicações e sempre focando, tendo cuidado com quem pode ser afetado, de forma positiva ou negativa, com os nossos produtos e decisões. Na engenharia, a palavra ética possui vários significados, um deles informa que ética é sinônimo de moralidade. Refere-se aos valores morais que são importantes ou razoáveis, às ações ou políticas que são moralmente exigidas, direitos, e ao moralmente admissível ou moralmente desejado, que é o bom. Assim, a ética na engenharia consiste em responsabilidades e direitos que devem ser assumidos por aqueles que se envolvem nas profissões de engenharia, e também dos ideais desejáveis e compromissos pessoais no exercício da profissão. A ética está relacionada com a ação de inquirir o que está certo ou errado, considerando-se vários pontos de vista, além do seu próprio, para poder julgar e decidir alguma ação futura. E aí, a definição de ética, de forma geral, é a atividade de analisar a moralidade. Ética na engenharia é o estudo das decisões, políticas e valores que são moralmente desejáveis na prática da engenharia. E aqui eu tenho uma tabela. Essa tabela mostra uma série de tarefas num projeto, tarefas possíveis de um projeto, e essas tarefas, quais são os problemas possíveis que podem surgir. Por exemplo, compras. Um problema que é moral, ético. Você é um comprador, você é um engenheiro, que você tem que fazer uma especificação de um produto para o comprador comprar. E o que você faz? Você faz uma especificação de um produto que vai ser direcionado a um único fornecedor. Isso aí é moralmente errado. Porque a empresa ela quer poder consultar vários fornecedores para ver o que é melhor para ela e não para você. Então, você querer tentar fazer com que isso seja direcionado é errado. E aí são várias, né? Tem vários aqui. Por exemplo, na simulação, vou fazer um protótipo, vou testar ele numa condição que é mais favorável e não numa condição extrema, que é o que deve ser feito. Então, isso aqui é situações de problemas morais que podem surgir com várias partes do projeto. Vocês podem acessar isso depois. Tá? Para a gente concluir, a importância do estudo da ética na engenharia. O estudo da ética na engenharia, o objetivo dele é melhorar a habilidade do engenheiro em se defrontar efetivamente com a complexidade moral decorrente das decisões e ações do exercício profissional. Ou seja, a ética não é para te atrapalhar, muito pelo contrário, ela quer te ajudar, ela quer te dar uma habilidade de fato poder se defrontar com questões e conseguir resolver essas situações. O estudo da ética na engenharia reforça a habilidade do engenheiro de raciocinar de uma forma mais clara e cuidadosa sobre as questões morais. A autonomia moral pode ser vista como a habilidade ou hábito de pensar de forma racional sobre as questões éticas, com base nas preocupações e nos compromissos morais. E algumas habilidades são consciência moral, raciocínio moral convincente, coerência moral, imaginação moral, comunicação moral também, que é o uso da linguagem ética comum, razoabilidade moral, respeito pelas pessoas, tolerância à diversidade
esperança moral e, por fim, integridade, né? Então, esses são os conceitos, são as habilidades que a ética na engenharia ela pode nos trazer. Beleza? E agora, galera, esse texto do slide, ele foi todo tirado de um livro da biblioteca virtual que está nesse texto aqui, ó. Só que está nesse texto aqui. Eu até coloquei ele no PDFzinho para vocês. Esse aqui, ó, ética e responsabilidades. Eu coloquei esse material já no Fax virtual, tá? Já está aqui no Fax virtual em algum lugar para vocês. Aqui, eu coloquei aqui para vocês já, tá vendo? Ó? Material ética e responsabilidades. E aí, o que é esse material? É todo o capítulo, tá? Desse que a gente falou agora um pouquinho, que a gente conversou um pouquinho. É todo o capítulo. Você tem todas as informações necessárias aqui, ó. Os tópicos certinho, questões de micro e macro. E aí eu parei por aqui. Mas continua, né? A gente fala mais coisa ainda do que a gente falou. E aí o que eu quero que vocês façam agora? Por que eu pedi para vocês dividirem em grupos de 5 a 6 pessoas? Porque nesses grupos vocês vão resolver a atividade que está no final do material, tá? Atividades de 1 a 5. O que a atividade 1 fala, por exemplo? Identifica os valores morais, problemas e dilemas, se for o caso, envolvidos nos seguintes casos. E aí você precisa ler o capítulo para ter bem o conceito de valor moral, problema e dilema, e aí você vai vir esses 2 casos aqui para resolver. Então, são 5 perguntas para resolver em grupo de 5 a 6 pessoas. Recomendo que vocês usem grupos de WhatsApp, ou chats, ou até mesmo uma plataforma Zoom para conversar entre vocês e fazerem trabalho, tá? Visto que nós estamos em isolamento social. Então, a ideia agora é nós trabalharmos nesses materiais. E aí, qualquer dúvida que surgir, eu vou dar esse tempo que falta de 50 minutos para vocês trabalharem em conjunto, formarem os grupos e já começarem a estudar, já começarem a ler. Qualquer dúvida, eu estou no chat à disposição de vocês. Eu estou no chat, eu estou lá nas mensagens do Fax virtual, no celular também, para mandar mensagem. Qualquer dúvida, você me manda mensagem, pode ser no WhatsApp, pode ser no celular. Sobre as dúvidas, se isso mesmo é um valor moral, se não é, então manda aí para mim, tá? Mas a ideia é use esse tempo que resta para formar os grupos e começar a atividade. Dei um prazo até um pouco maior para ela, para o dia 21 só. Você pode conferir esse prazo lá no nosso roteiro de aula. E aí ela é para ser entregue via e-mail. Via e-mail. Não é para mandar no fax virtual. É via e-mail. Como é em grupo, eu quero via e-mail, não via fax virtual. Beleza, galera? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, enquanto a aula durar e também ao longo da semana também. Podem ficar à vontade, tá bom? E aí, qualquer dúvida também sobre o texto que vocês estão mandando, pode perguntar. Estou no celular, no WhatsApp ou no fax virtual. Qualquer meio que você achar interessante, e-mail, fax virtual, WhatsApp, você pode fazer contato comigo, que a gente está à disposição. Beleza, galera? Até daqui a pouco. Bons estudos. Leiam esse material, leiam ele, é bem interessante. E aí, tentem fazer suas atividades, suas devidas atividades. E aí, qualquer coisa, é só contar comigo.